Alô, amigos, bem-vindo a todos, mais esse encontro do estudo da série psicológica Joana de Ângeles. Nós que estamos, nesse momento, estudando o capítulo 2 do Homem Integral, e hoje está conosco a Marluce e a Adriana, que damos também as boas-vindas a elas e a todos vocês que nos assistem. Bem, então, se o capítulo 1 foi um capítulo que falava sobre os fatores de perturbação, o capítulo 2 tem como título Estranhos Rumos, Seguros Roteiros. Então, dando a boa-vinda, já apresentando o capítulo, eu convido a Adriana e a Marluce a dar o alô para o público e falar um pouquinho de como elas sentiram esse capítulo aqui da proposta da benfeitora. Olá, então, é uma alegria estarmos aqui e falando um pouquinho desse capítulo 2 do Homem Integral, e como o Gelson nos coloca, né, o primeiro aborda os fatores da perturbação, e o último dos fatores, ela fala da liberdade. E é interessante que nesse capítulo 2, o tema praticamente que perpassa o capítulo todo tem a ver com a liberdade. Mas é estranho o título, Estranhos Rumos, Seguros Roteiros, não? E por que estranho rumo, né? Porque o homem quer a liberdade, né? Já que o capítulo vai estar falando a respeito da liberdade, mas ele tem anseio de ser livre, só que por não se conhecer, ele é escravo de si mesmo e de seus complexos. E a Marluce, né, a gente estava comentando, né, Marluce, sobre essa questão, o quanto nós não temos a noção de que nós somos escravos, e que quando a gente faz tudo o que quer, o desejo, que a gente coloca os instintos todos a serem satisfeitos a nosso bel prazer, nós estamos sendo escravos dos instintos e não estamos sendo livres, né? Então, Joana fala dessa ideia de liberdade, o que seria liberdade, e o quanto qualquer comportamento que coage a pessoa viola a liberdade. E essa construção sobre isso, ela divide, então, para falar sobre isso em 4 partes. A primeira, ela fala dos homens à aparência, que seria sem liberdade, né? O espírito teme essa verticalidade, que é essa conexão com o sagrado, com Deus, e ele desconhece a si mesmo em nome da liberdade. Então, ele mata, ele mutila, ele destrói e se mata. Depois, ele fala da fobia social, que tem a questão, né, ele perde o significado da liberdade, e aí ele vai se isolando com medo e vai rompendo com a lei de sociedade. Depois ela vai se isolando, e em se isolar, ele vai tendo ódio de si, da sociedade, e aí vai para um suicídio. E depois os mitos, como esse seguro roteiro, para fazer essa reconexão cindida, né? Porque a gente vai ver que o mito, ele, de certa forma, está para a sociedade, assim como o sonho está para o indivíduo, e ele também faz essa função transcendente, que juntar esses seguros roteiros, né, pelo símbolo, pela linguagem simbólica. Então, passo para a Marluce, né, mas, em linhas gerais, essa é a ideia que Joana constrói nesse segundo capítulo. Olá, amigos, é uma alegria a gente estar aqui. Realmente, nesse capítulo, eu acho que a Joana de Ângeles nos desacomoda muito, trazendo essa visão profunda de liberdade, né? E eu me recordei, conversando assim um pouquinho com a Adri, também, que isso é um tema que mobiliza muito nos grupos de estudo, que nós temos uma ideia de que nós somos livres a partir das escolhas que o nosso ego faz, né? E aqui a Joana está trazendo essa consciência idealista que ela fala, né? Então, uma liberdade que vem por uma consciência maior, uma consciência vinculada a uma instância espiritual, uma liberdade que é conquistada pelo conhecimento interior, e isso subverte, porque nós, de uma forma muito imatura ainda, no nosso estágio evolutivo, nós imaginamos que nós estamos escolhendo lucidamente, de uma forma lúcida o tempo todo, quando não, nós temos inúmeros fatores que fazem com que a gente faça escolhas
vinculadas ou conectadas com instâncias que a gente desconhece, né? Isso que a Adri estava falando, muitas vezes, de fatores inconscientes que nós não temos a menor ideia. Então, a gente acha que está sendo livre, quando, na verdade, estamos escolhendo por condicionamentos, por impulsos, por questões que não são trabalhadas, né? O que eu acho interessante nesse capítulo 2 é que a Joana demonstra de uma maneira sutil, mas ao mesmo tempo muito clara, se a gente conseguir olhar com cuidado aqui o capítulo, esse jogo paradoxal do comportamento, né, que envolve atitudes compensatórias e paradoxais, né, ou seja, a gente busca a liberdade e nos aprisionamos. E muitas vezes abdicar da liberdade do ego em nome de um dever, de um compromisso, né, é uma forma de conquistar uma liberdade mais profunda. Então, a dinâmica psicológica tem isso, né? Quando a gente pensa assim, na questão da patologia, da doença, né? E quando a gente vê que Jesus afirmou que ele veio para os doentes e sofredores e não para os sãos, né? E depois tem a boa paixão de Cristo, que envolve toda a entrega dele, né? Que onde a patologia se integra num tormento físico e emocional, mas por amor a nós. Isso mostra como o movimento psicológico ele acaba saindo um pouquinho fora dessa dimensão estreita e literal que a gente, de uma maneira, pensa, né? Então, quando a proposta de Joana de pensar a questão da liberdade, assim, ou mesmo o conceito de doença, né? Que a doença sai, então, de algo como algo físico e é trazido para o mundo interno, né? Ou seja, o homem é o senhor do seu processo. Então, assim também, então, tanto a liberdade, como a doença, como todos os processos psicológicos, é um processo no sujeito. Não é um defeito do corpo, uma questão da liberdade de fazer, deixar de fazer, né? É um processo referente à conduta e à força de como a gente se move, como a gente olha a vida, se posiciona, e há uma complexidade no processo aí que envolve a liberdade e aprisionamento, assim como doença, que ultrapassa essa visão estreita e literal da realidade. E o quanto ele é escravizado por essas paixões, né? Então, ele acha que a liberdade é ele poder fazer o que quer, o que deseja, mas quanto mais a pessoa se entrega a essa liberdade, da possibilidade de fazer tudo que ele acredita que seja gozar de uma liberdade, mais ele vai se percebendo como preso dos próprios instintos animalizados, né? Porque o ser, quando vem para a Terra, ele tem o instinto, mas esse instinto precisa ser educado, né? A educação do instinto. E aí a liberdade começa, né, com essa educação desses instintos, e ele precisa desse controle, né, no sentido da educação. E ele acha que extravasar os impulsos primitivos e as paixões agressivas, né? E ele vai se atendo contra o anseio da liberdade. Então, fica nesse jogo desse par de opostos, né? De escravidão e liberdade, e ele fica preso ali por muito tempo, né? E ela fala da liberdade como uma conquista. Isso eu achei muito profundo, né? A liberdade não é uma conquista fácil, ela diz, pois não se pode conseguir de um momento para o outro, e nem se herda. A liberdade é uma conquista lenta, que tem a ver com o acúmulo de experiências que auxiliam no discernimento e na razão. Então, interessante essa questão da gente conquistar essa liberdade, né? A partir daí ela vai falar desse homem livre, né? Quando o homem livre que sonha, trabalha, confia e persevera, né? E eu achei muito profundo, porque à medida que tu vais trilhando esse caminho e te descobrindo e entrando nisso que ela vai chamar do homem aparência, né? Quando eu não preciso mais desse homem aparência e eu vou me identificando com a minha identidade, com o que eu realmente sou,
ela faz uma conexão com liberdade, né? Quer dizer, se eu realmente sou e não preciso parecer ser, aí sim eu tenho mais liberdade nas escolhas, né? Isso é muito interessante, se a gente puder sintetizar tudo isso que foi trazido até agora, né, em cima da proposta do capítulo da benfeitora. É interessante reconhecer que o livre-arbítrio, né, que seja a liberdade, é uma condição fundamental da existência do espírito, né? O espírito, ele se constitui como esse ser inteligente, e a liberdade é o traço fundamental justamente para ele poder se movimentar, porque justamente é nesse movimento que a liberdade possibilita, né, que eu possa, então, ir fazendo escolhas, tomando atitudes e, de uma certa maneira, me confrontando com as consequências naturais da lei de causa e efeito, resultado das minhas ações. Então, a liberdade é uma conquista maravilhosa do espírito, mas é a grande armadilha também, né? Porque daí, de certa maneira, eu estou responsável por mim mesmo, né? Eu não posso fugir da vida, né? Então, de uma certa maneira, a liberdade nos joga também nesse compromisso de sermos conscientes de que a gente age e pensa, né? E esse pensamento, essa ação, se reflete na vida. E aí que a Joana vai colocar esse jogo que o indivíduo, nessa caminhada evolutiva, ainda faz, né, de poder jogar essa liberdade de uma maneira ainda muito infantil, descomprometida. E que foi citado ali, quando a Mari falou desses homens que não têm a consciência idealista, né, que não têm uma consciência baseada, fundamentada em valores, em busca de um sentido maior, que nos dê uma meta, uma razão de crescimento, de caminhada. Então, onde não tem ainda essa noção espiritual, essa noção do self, da nossa essência espiritual, estamos movidos por um deslumbramento de nós mesmos, pela liberdade que Deus nos concede, nesse exercício de começar a conquista da nossa caminhada e, consequentemente, a conquista de nós mesmos, há esse jogo de tensão, né? E aí ela diz que a gente vai ignorando as reações pessoais, né? Porque a gente não pensa nas consequências e não tem um ideal, e aí a gente é incapaz, então, de poder lidar com as consequências, incapaz de prever, incapaz de se controlar, né? Numa atitude que exige criatividade e otimismo, diz ela, né? Frente aos desafios e dissabores da vida, né? E, então, essa liberdade acaba se refletindo numa conquista vazia. E aí esse jogo, né? A gente busca, não encontra nada e temos que reavaliar esse movimento até ela chegar, então, que o grande movimento começa em nós mesmos pela atitude amorosa. E isso me lembrou, de certa maneira, a frase do Jung, né? Quando ele escreveu por uma carta dele, uma pessoa, uma senhora, que queria tratamento, e ele diz: sua visão ficará mais clara apenas quando você puder olhar para seu próprio coração. Conquanto tudo pareça discordante, somente por dentro se aglutina em unidade. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então é o convite, né, que a benfeitora faz de que essa liberdade, esse processo começa a ganhar sentido e ser construído à medida que a gente olha para dentro e, como diz o Jung, então a gente desperta nesse momento, onde ela começa a trabalhar a questão, então, do amor, né? Não sei como é que vocês percebem isso na proposta da benfeitora. É interessante que aí, partindo exatamente nesse ponto, ela faz uma coisa brilhante, que é uma mudança de paradigma, que até então a maioria dos espíritas via como egoísmo, né? Porque olha como ela coloca, ela diz assim, ó, ela, né, a liberdade,
começa na escolha de si próprio, conforme o enunciado cristão do amar ao próximo como a si mesmo, com respeito à própria individualidade, elevando o homem, então, a esses patamares superiores da vida, que a sua consciência idealista descortina pelo seu esforço que produz, né? Então, aqui é interessante ver que ela fala que eu preciso escolher a mim mesmo, em primeiro lugar. E até então, a ideia que até eu tinha é que não, isso é egoísmo, né? Que a gente tem que escolher o outro, cuidar do outro, amar o outro. E aí ela traz Jesus nessa frase, amar ao próximo como a si mesmo. Então, a necessidade de se colocar nesse primeiro plano, de uma escolha consciente, né? Essa questão da consciência idealista, que com esses valores espirituais vai ampliando para a gente a questão da consciência e vai dando essa possibilidade de ver o que não como egoísmo, mas como essa questão mesmo, né, de olhar para dentro e poder ver além. Ela é muito clara, né, Adriana, quando ela fala assim, amar ao próximo como a si mesmo se ama, como a nós mesmos nos amamos. Então, não tem como a gente amar ao próximo se a gente não ama nós mesmos. Essas duas coisas, para a benfeitora, vêm junto, né? Como é que eu vou saber o que é amar se eu não tenho um amor próprio? Então, essa escolha por nós é um ato amoroso. E essa escolha por nós realmente não é um egoísmo. É escolha para o crescimento, para o engrandecimento, para a realização da nossa natureza verdadeira, divina, e poder querer o melhor, né? Jogar em favor do melhor, crescer em favor da luz, essa luz que habita também dentro de nós. Então, essa é a opção por nós mesmos, né? E, de uma certa maneira, essa atitude amorosa que devemos ter a partir da nossa própria referência, para poder compreender também essa dinâmica na relação com o outro. Eu achei muito interessante mesmo, porque quando a gente fala da gente se amar, né, amar a nós mesmos, aqui a gente está falando de uma postura, né, uma postura de reconhecimento, que nós somos filhos de Deus, de uma aceitação também de todo esse caminho que a gente tem para trilhar. E aí isso nos conecta, assim, também com uma compaixão muito grande, né, pelas dificuldades que a gente tem. E aí eu acho que ela diz que quando a gente começa nesse movimento de auto-amor, de reconhecer o caminho que a gente tem a trilhar, ela diz, então, lentamente são retiradas as aparências do conveniente social, do agradável estatuído, do conforme desejado, para que a legítima identidade apareça e o homem se torne o que realmente é. Então, se eu faço, né, se eu não precisar ficar parecendo e eu puder ser, né, certamente eu vou ter muito mais compaixão pelo outro também, que eu vou entender que o outro está no mesmo caminho que eu. É interessante, porque, de uma certa maneira, esse compromisso, né, amoroso é essa lucidez do que implica justamente essa liberdade, como a Adriana colocou, né? Essa conquista de liberdade, né, começa a escolha de si próprio, quando a Adriana cita Joana de Ângeles. E aí ela fala de que a gente tem um senso ético, né, um sentimento ético que tem que ser trabalhado. E essa consciência ética, esse princípio ético que nos rege, é justamente porque a gente tem liberdade. Porque o livre-arbítrio possibilita a gente ser o senhor do sim e do não. E das implicações desse sim e de não. Então, de uma certa maneira, a ética, enquanto valores, enquanto construção da nossa compreensão, começa junto com a liberdade. Então, o amor, a liberdade e a ética estão muito integrados nessa dinâmica, porque um baliza o outro e eles são interdependentes, de uma certa maneira, para poder realmente funcionar como uma engrenagem de engrandecimento da alma, né? Então, só que isso não funciona de maneira assim tão perfeita no primeiro momento, tão, né, apesar de não tão separada, a nossa inconsciência, a nossa imaturidade
faz com que a gente não consiga perceber essa engrenagem, né? E a gente joga a nossa liberdade achando que isso não tem implicações éticas, né? E aí a gente começa, né, diz a Joana, envolvido numa busca sem critério, que vai levar justamente ao quê? Ao vazio, ao sofrimento, e isso força, então, o indivíduo a repensar a sua atitude. Então, esse movimento, essa circularidade da vida, né? Que a vida vai se movimentando e eu não posso fugir de mim. E, de uma maneira, esses movimentos que eu faço vão retornar em algum momento para que eu possa me confrontar comigo mesmo, né? Aguardando o despertar da minha consciência. Né? E sair, então, de um lado desse ego que está deslumbrado, para esse ego atormentado, até chegar ao ego que desperta e cai em si, né? Toma consciência para que ele reconheça que a sua dimensão maior não é apenas egóica, mas sim também uma dimensão mais profunda, que é a sua própria alma, sua dimensão espiritual, a sua essência, então, mais própria, né? Que é essa caminhada que implica os valores éticos. E é interessante que ela coloca o outro lado da moeda, né? Que muitas pessoas, muitos homens confundem a coragem com a impulsividade, né? A força com expressões do poder e da dominação. Por isso que ele vai construindo, né, essa aparência de um homem forte, de um homem poderoso, né? E que, na realidade, eles vivem sem liberdade e desdenham os homens livres. Então, essas pessoas que ainda estão presos nessa aparência, de certa forma, ele está preso por tudo que essa persona esconde, né? E aí ele está longe de chegar no que se tornar o que realmente é, que é o próprio processo da individuação. Então, o processo de individuação que tanto Jung trabalha e que Joana resgata e coloca sobre o viés espírita, é esse processo do ser se despindo dessas aparências para, de fato, ele ter a coragem de ser o que, de fato, ele sempre foi, né? Acolhendo, como a Marluce falou, a sombra, né? Acolhendo esses aspectos não tão dóceis quanto ainda nós somos, mas que realmente é o que a gente, de fato, é em essência. Então, essa consciência profunda, né, está lá dentro implantado essa verdadeira liberdade. Por isso, da importância do autoconhecimento e a importância de entrarmos em contato com esse mundo inconsciente e nessa função transcendente de juntar os conteúdos conscientes com esses conteúdos inconscientes, poder adentrar nessa verdadeira liberdade que está lá dentro de nós. Então, o autoconhecimento é necessário também para podermos chegar nessa questão da liberdade. Né? Tudo começa em nós, né? É incrível. Sempre voltamos àquele ponto da maturidade psicológica, porque ali também estava pensando o quanto, isso que o Gels trouxe antes, o quanto a liberdade demanda responsabilidade nossa, né? Então, é outro tipo de liberdade que a gente está falando, não é o fazer o que eu quero, na hora que eu quero, de uma forma descuidada, como a Adri estava dizendo, impulsivamente, aí, será que eu estou sendo realmente livre? Né? Liberdade, o conhecimento, tudo que a gente ganha, isso traz junto a nossa responsabilidade, né? Por nós e pelo todo, pelo coletivo. É interessante, né, Marluce? Porque quando eu citei essa frase bem conhecida do Jung, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, justamente que vale esse homem aparência que a Joana coloca aqui, né? Desse ser que ainda não consegue lidar com a liberdade e que olha para fora, né? Então ela fala essa desordenada preocupação desse homem aparência, e preocupado em adquirir a qualquer preço, a conquistar de uma maneira ainda agressiva, de projetar o seu sentido, né? Porque ninguém vive sem sentido, fora de si. Enquanto que quem olha para dentro desperta. E esse despertar é difícil e doloroso, e a gente vai postergando isso, né? Vai postergando, e aí ela diz que a gente vai se tornando quase que nem robôs, né? Isso vai criando uma tensão interna,
um jogo e uma pressão entre as necessidades que se impõem, né, por vários fatores da vida, né, e a questão da gente vai perdendo essa conexão e vai se enfraquecendo. Ela fala de uma grande questão, que é a fobia social, né, desse homem que vai daí adoecendo e que vai perdendo as referências e vai daí gerando um temor, uma insegurança, e muitas vezes, diz a benfeitora, ele vai desistindo de reagir, né? E com isso vai começar a ter comportamentos evitativos. E não é que a gente quer evitar a vida, que é um princípio que se opõe ao processo evolutivo, porque a vida está aí para ser vivida, está aí para ser conquistada, realizada, desafiada, experimentada de uma maneira. Então, por isso que a gente reencarna, né? Se a gente evita a vida, a gente está indo contra o próprio movimento natural dessa individuação que a Adriana colocava. E isso gera um desencontro interno. E aí, em vez de nos proteger e nos armar de uma capacidade, pelo contrário, despotencializa mais ainda a nossa natureza espiritual, gerando, então, uma timidez patológica, um enfraquecimento do nosso eu e, consequentemente, o surgimento dessa fobia social, que ela vai muito bem descrever aqui durante o capítulo. Isso é importante, né? Não existe a individuação sem estar na relação, né? Sem estar no grupo. Então, aquilo que nos afasta, nós estamos retendo o nosso processo, né? Bem importante isso. E tem uma frase, né, Marluce, do Jung, que ele fala assim: ninguém se individua em cima do Monte Everest, né? Então, Joana complementa que o homem é esse animal biosocial, né? A vida de relação, ela é essencial para o nosso progresso ético. E aí, quando a pessoa vai se sentindo isolado e vai tendo esse medo do grupo, e vai projetando no grupo toda a sua sombra e vai se isolando cada vez mais, né? Vendo nesse amigo um potencial inimigo, então ele vai indo contra a própria lei, né? A lei de sociedade. Então, é bem antes da questão da psicologia ainda, é uma lei básica, humana, que nós precisamos, né, de certa forma, estar nesse todo. Eu hoje vi uma mensagem tão linda, que os índios, caiu um cavalo dentro de um buraco de lama, e esse animal ia morrer, e ele já tinha desistido de morrer, e aí o índio pensou, né, que ele deveria fazer algo para que esse animal tivesse coragem de enfrentar e tentar um pouco mais para sair daquela lama, tipo uma areia movediça. Aí ele pega, o índio vai lá, busca todo o bando dos cavalos e começa a correr em círculo em volta desse animal, e aí, conforme esses cavalos do bando, né, do grupo, do bando, não sei como é o coletivo de cavalos, não sei, mas enfim, né, eles começaram a correr em volta e esse animal foi se encorajando e foi tendo aquele desejo pela vida, porque o grupo tinha propiciado a ele, e aí então ele consegue sair daquele buraco, né? E quantas vezes nós somos esse cavalo num buraco que perde, né, a vontade e se isola do bando. Então, é muito bonita essa questão, né, do relacionamento social, e ao entrar, né, se privar, aí entra a liberdade de novo, por uma escolha de uma liberdade, que não é uma liberdade, sim uma escravidão, ele automaticamente vai se isolando do que traria para ele o progresso, né? E bem no final ela fala das mentes desencarnadas que vão se associando a esse processo, num processo de obsessão, que vai ajudando a pessoa, né, passando a intuição dessas ideias errôneas de que o grupo realmente está falando dele, enfim, para que essa pessoa vá se isolando e se separando do grupo, né, da coletividade. Então, é por isso que eu comentava, né, Adriana, que a questão ética, a questão da liberdade e a questão do amor a partir da relação não estão separados. Porque, justamente, a Joana vai citar que o homem é o único animal ético existente, né? E aí ela vai implicar nessa questão da ética a questão
dos desafios continuados e dos relacionamentos, né? Então, de certa maneira, a dinâmica da vida, né? A lei do amor, a lei do trabalho, a lei de evolução, justamente implica tudo isso que foi colocado até agora, né? Então, vive em troca, vive em interação, e por isso que essa frase do Jung, que ninguém individua sem relacionamento, sem interação, né? Então, de uma certa maneira, a vida de relação é essencial para esse processo ético, diz a Joana de Angelis, para o progresso ético, ela coloca, né? Só que muitas vezes isso também fica no nível superficial, né? Como esse cavalinho ali que desistiu da vida, né? E a gente fica muitas vezes nesse jogo de insegurança, de ausência, de confiança, nesse princípio de amor que também é essa escolha por nós mesmos, e evitamos, né? Ou jogamos com isso, e vamos criando artifícios, esquemas mentais, esquemas comportamentais para controlar, para dominar, para poder ter segurança. E em vez disso nos ajudar, isso vai incrementando movimentos que vão mobilizar esse jogo, de um lado, de temor e insegurança, e de outro lado, de controlar, de dominar, muito movido pelo orgulho, pelo egoísmo, e isso tudo vai, então, gerar essas patologias do ódio, da mágoa, do ressentimento, e tantas outras questões que começam a surgir por a gente não conseguir confiar nesse amor do pai, não confiar nesse amor, de não se sentir merecedor, muitas vezes, do amor, porque muitas vezes até tem pessoas que até acreditam que o pai nos ama, mas talvez não acredito que eu tenha o direito ou o merecimento de ser amado. Então, no fundo, a gente quer muito ser amado, mas a gente acaba boicotando isso, porque no fundo a gente não acredita e joga com esses esquemas negativos para controlar e dominar esse amor que a gente ainda não conquistou e não consegue se entregar por confiança a esse amor. E isso gera uma série de problemas que ela vai colocar daí, que essa fobia, esse jogo de compensação, de ainda colocar mais reforço nesse ego dominador, nesse jogo de ser uma aparência, em busca de estímulo de fora, festas ruidosas, conquistas materiais, vai ainda nos afastando cada vez mais da nossa essência, dessa fonte da vida que é Deus, criando outros tipos de comprometimentos que leva, segundo ela, às dinâmicas de ódio e também de suicídio, né? Ela está falando ali, achei muito importante esse parágrafo, as imposições desse relacionamento social exterior, se a gente pensar nessa época de pandemia, tendo que voltar agora ao convívio, né, sem profundidade emocional, respondem por essa explosão fóbica, essa falta de profundidade emocional, né, porque depois, antes, né, quando a gente estava falando do homem-aparência, ela fala nessa verticalidade de interiorização, né? Então, o quão, às vezes, não sei se é bem esse termo, essa palavra, né? Rasos, nós ficamos num plano muito superficial das coisas, né? E isso é que nos deixa inseguro, porque é essa profundidade que ela está dizendo, eu vou me ancorar onde? Onde é que eu me seguro? Né? E isso acaba, porque ela está dizendo, olha, uma dose de ansiedade é normal, isso faz parte da vida. Agora, quando eu começo a desconfiar das pessoas, né, começa a ter um medo excessivo de julgamento, não consigo mais ir para o mundo, e a gente está percebendo isso, né, cada vez mais, pessoas com medo de retornar às atividades, de voltar para a vida, né, além do normal, né, aí eu acho que ela traz essa questão séria aqui, dessa questão dessa profundidade mesmo, né? Onde é que eu estou ancorando a minha vida, né? Essa confiança que tu estava falando, né, já confiança no universo, né?
E isso acontece, né, Marluce, porque o homem é herdeiro de si mesmo. E enquanto isso, ele traz no seu inconsciente, arquivado lá no perispírito, todo o seu passado, né? E aí ele vai e ele não consegue fugir desse primitivismo que ainda tem dentro dele. Por isso que a proposta do autoconhecimento é importantíssima, porque embora tenha esse chamado para que nós sejamos luzes, para que no futuro a gente possa desenvolver essa claridade, que também está lá no inconsciente em forma de potencial a ser desenvolvido, mas ainda nós ainda ficamos presos nessas paixões animalizantes, né? E ainda a gente não consegue ir totalmente para a razão. Então a gente vai para a razão, retoma para o instinto, e aí nesse bate e volta, né? Nesse conflito, a gente vai aos pouquinhos sendo igual diamante lapidado, mas é necessário muita dor nesse processo. Se houvesse essa busca consciente, não seria tão necessário do sofrimento, né? Depois, no próximo livro, a gente vai falar dessa questão, né, no plenitude do sofrimento, as razões do sofrimento, né, a causa do sofrimento, todo esse processo. Então, aí a gente percebe que a própria série psicológica ela tem uma linha de raciocínio, né, que ela vai tecendo como um fiar, né, uma conversa fiada, não de conversa, mas fiada de fiar mesmo, de tecida como uma rede, uma peça tecida manualmente, de forma consciente. Cada ponto que ela vai introduzindo na série tem todo um desdobramento muito profundo, e isso é lindo, né? Então, essa evolução socioantropológica, essa história contínua das nossas lutas, né? Desse nosso espírito que está na matéria em alguns momentos, na erraticidade em outros, mas são expressões da beleza e da grandiosidade adormecida. Então, nós temos também nesse inconsciente não só o nosso passado, mas o nosso vir a ser e o nosso potencial, e isso é muito belo, né? É interessante isso tudo, Adriana, porque a Jona está falando desse desencontro, dessa perturbação, desse homem perdido, desse homem aparência, né? Mas ela diz, né? E é bem em sintonia com Jung, ela diz, onde ele vá, ele tem que se encontrar consigo mesmo, né? Quando o Jung diz, a gente não, o indivíduo não pode fugir dele mesmo, né? E aí que tem esse jogo paradoxal, e ela é muito, apesar de ela trazer todo esse sintoma e esse conflito, essa crise, ela é muito positiva e otimista, porque ele fala ela faz a relação do espírito como um artista aqui no capítulo, né? Que linda essa imagem. O espírito é o próprio artista que arranca do bloco grotesco, né? Desse arquivo inconsciente que tu comentava, desse passado ainda animalizado, primário, primitivo, né? A expressão de beleza e grandiosidade em favor da sua alma, né? E aí que entra esse mito de desobediência, né? Que parece que tem que desobedecer, né? Comer a árvore do bem e do mal, os mitos de Prometeu, que ela cita também, né? Que rouba o fogo dos deuses para dar para os homens, é uma desobediência, que é essa inflação primeira do ego, né? O homem achando que pode, o homem se achando daí poderoso, que tem liberdade, está conhecendo, está usando sua inteligência, está tomado de força, de impulsos que ele precisa controlar e que ele não controla ainda, mas que ele se identifica com essas forças e se confunde com elas. Então, esse homem primário, primeiro, primitivo, mas que justamente esse movimento é necessário, essa desobediência primeira acontece com uma forma dele despertar essa consciência, né? Mesmo ainda equivocada, né? E aí que começa um caminho, ou o caminho do ressentimento, da mágoa, na medida que ele insiste nesse lugar,
ou de uma compreensão que vai acontecendo em favor da maturidade, né? Então, a gente tem esses caminhos que é próprio daí das escolhas de cada um de nós, já que essa liberdade nos foi dada e nós temos que exercitar essa liberdade, né? E aí começa esse jogo ou de ganância, orgulho e, consequentemente, ódio, né? Que para ela é ainda fruto dessas paixões não correspondidas, né? Ou, né, desse movimento que eu vou despertando aos pouquinhos para essa consciência idealista que ainda me falta, que ela citou lá no início do capítulo, né? E aí ela, como trabalhar isso, né? A questão toda como é que então a gente, quando se depara com esse momento, né, de crise, desses atavismos que ainda habitam dentro de nós, e esse momento que começa a tomar consciência desse homem psicológico, desse homem interior que começa agora a se fazer presente como uma realidade minha vida. E, além de tudo, ainda pensando nesses conteúdos que ainda existem nesse homem, né, Gelson? Porque aqui ela fala que o ódio é filho da selvageria, né, que permanece ainda na natureza humana. Então, como eu olho para mim, homem, né, que estou num processo de evolução, aspirando à luz, mas que ainda trago em mim o ódio, e aí ela vai falando que esse sentimento ele tem um grau de destrutibilidade enorme, né? Que vai causando danos, né, ao psiquismo, lesando a psique, lesando a própria matéria, né? Reações orgânicas, hepáticas, digestivas, circulatórias, né? Olha o dano que esse sentimento vai causando, né? Vai dando origem a processos cancerígenos, cardíacos, cerebrais, né? Então, a irradiação desse ódio é portadora dessa carga destrutiva, né, que vai corroendo essas nossas engrenagens. E ela fala uma coisa que eu fiquei chocada, ela diz: o ódio é um lixo do inconsciente, né? Então, se é um lixo, claro que ele precisa ser integrado, mas muito lixo tem que ser varrido fora, né? Quer dizer, o que me causa tamanho ódio? Que sentimento é esse? E aí entender o que está por trás do sentimento, o que me leva a ter esse sentimento. Então, o ódio em si tem uma carga deletéria, mas eu preciso entender a função desse sentimento na psique. E aí, com isso, eu integro a função e vou limpando esse lixo psíquico para que eu não precise mais ficar na sintonia, né, desse sentimento tão deletério com essa carga energética tão pesada, né? E ela complementa que isso é lindo, ó, ela afirma que o homem é pássaro cativo fadado a grandes voos, que viaja do instinto para a razão, para a intuição e, por fim, para a perfeição, né? E isso é lindo. Então, nós trazemos em nós sentimentos que precisam ser integrados, compreendidos, entendidos, a função, né? Para quê? Qual a finalidade? Mas nós estamos fadados ao progresso, né? Isso é interessante entender. É esse jogo de forças, né? Se ao mesmo tempo a gente traz, como ela fala ali, né, que permanece o ódio na natureza humana, ao mesmo tempo todos os recursos já estão dentro de nós também, né? Que é esse escultor, o espírito que vai liberando, né, que depois, mais tarde, ela vai trabalhar nessa questão do futuro dentro de nós, né? Daquilo, da divindade dentro de nós. E ela faz uma crítica aqui a algumas escolas da psicologia, muito interessante, né? Como manejar esses sentimentos tão agressivos, assim, né? Exato, né, Manu? Da responsabilidade, né, que tem. Por isso que isso que a Adriana colocou antes, isso que você está dizendo agora é bem importante, porque essa psicologia que fala da catarse, né, só liberar as emoções de maneira que a agressividade eu possa jogar para o mundo
esse direito, né, do meu desejo, da minha vontade, né, sai da frente que eu quero passar, né, se eu estou com raiva. Então, essa catarse, ela é importante, mas ela diz assim, se por um lado a gente não pode reprimir, né, esses impulsos e emoções que eles nos adoecem, também não dá para liberar isso de qualquer maneira, né? E isso eu acho tão importante, essa responsabilidade. Então, uma psicologia que apenas promova, né, a liberação dessas emoções e uma catarse simplesmente, sem consciência e compromisso, faz com que eu acabo, de uma certa maneira, jogando esse lixo para os outros. Daí eu me libero do lixo, mas jogo para os outros, né? E muitas vezes agrido também, gerando desconforto emocional. Então, a gente tem que realmente considerar isso que a Adriana colocou. Eu tenho que entender que por trás dessas emoções tem uma dinâmica acontecendo, fantasias, conceitos, crenças, e entender isso para poder não só drenar essas cargas emocionais, mas realmente mudar, né, transformar a minha postura e os elementos que estão ligados a esses conteúdos emocionais que estão me mobilizando dessa maneira. E é interessante que ela fala que essa é a função da inteligência, né? Então, a função da inteligência individual e coletiva é descobrir a sua realidade e crescer, aumentando a capacidade de ser saudável posta em benefício da vida. Então, ela falou que existe a liberdade de usar a razão nesse separar o joio do trigo, né? Então, olha que bonito isso, poder pôr a inteligência a serviço desse autodescobrimento. Isso é muito profundo. É porque a Joana, ela é realmente, ela diz, acreditem em vocês. Vocês são seres inteligentes, vocês pensam, vocês sentem, então usem isso, né? Acreditem nesse recurso. Não fiquem presos ainda nesse homem reativo, medroso, infantilizado ou dominador. Começa a valer a capacidade de vocês, que é justamente ser um ser pensante, que reflete. Vamos refletir, vamos olhar sem medo, vamos olhar para dentro, vamos nos escutar, vamos nos perceber e vamos refletir a partir disso. Esse é o convite dela, né? Vamos sair desse lugar pequeno e vamos ousar a ser mais naquilo que nós temos de potencial dentro de nós. E ela conclui essa parte de uma forma incrível, né, Gelson? Ela diz assim, para alcançar a meta da paz, é necessário planejamento. Olha que interessante, né? Olha o tipo de pensamento aí, né? Que deflui da autoconsciência, da consciência ética, da consciência do conhecimento e do amor. Olha isso. Aí ela continua, o planejamento precede a ação e desempenha um papel fundamental na vida do homem. Então, as pessoas, elas não param para planejar o dia, planejar a semana, planejar o semestre, para planejar a vida, né? Então, ela nos convida a usar a razão, a usar a lógica, usar a reflexão, né? Para fazer esse. Então, o planejamento precede a ação. Eu não posso fazer nada se eu não, em termos de pensamento, não me envolver nesse ato, né? E somente uma atitude saudável e uma emoção equilibrada, sem vestígios de ódio, desejo de esforços, podem planejar o bem, o êxito e a felicidade. Então, até a felicidade, que é a plenitude, né? Ela precisa, é um processo que também é necessário esse planejamento da vida, né? E aqui ela traz uma coisa importante que eu acho um pouquinho antes, né? Que transformações propõem incertezas que devem ser enfrentadas naturalmente, né? Então, a nossa capacidade também de suportar a incerteza, né? De fazer escolhas, se responsabilizar por elas, mas entendendo que isso faz parte do processo, né? Entrar, planejar, como a Adri estava dizendo, mas também saber lidar com a frustração, que talvez as coisas não saiam exatamente como a gente quer, a vida não corresponde necessariamente como nós imaginamos, né? E isso é o crescimento, né? Por isso que a gente reproduz isso nas fases de desenvolvimento humano, né?
O que é educar a criança? Educar a criança é a criança entender que ela também vai ser frustrada, né? E assim somos nós eternos, né? Então, eu acho muito, assim, bonito isso que o já está fazendo a Joana acreditar, e ela também traz isso, olha, vai ter desassossego, né? Vai ter incerteza, vai ter um pouco de ansiedade, mas tá tudo certo, o caminho é esse, né? Na verdade, essas duas coisas são junto, né, Marluce? Porque justamente esse movimento desse ensaio de acerto e erro, né, de frustração, de espera, de reforço, de trabalhar, envolve justamente esse trabalho de consciência que vai dar o planejamento, que para planejar, né, a gente tem que saber quem eu sou, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. E isso é fazer consciência, né? Fazer consciência de que realmente eu não sou só isso. Eu estou aqui. Eu tenho que me perceber. Né? Tem uma frase da psicologia arquetípica que diz: começa da onde tu está. Né? Ou seja, não começa a um lugar muito distante de você, ou não fique preso no passado. Começa onde tu está, te situa, né? Mas tu te situa, mas tu tem uma meta, né? Tu tem uma proposta. Então, se eu tenho uma proposta, se eu quero algo, se eu me amo e quero algo melhor para mim, então eu começo a focar, né, meus interesses em nome dessa coisa maior, sabendo que eu ainda não cheguei lá, que eu tenho uma natureza espiritual, mas eu estou me revelando, me descobrindo, e assim eu vou desvelando, como ela falou, esse artista que vai esculpindo e vai desvelando essa essência ali que está em mim, ainda latente, à espera de emergir, né? Então, todo esse movimento vem junto entre a meta, as ações e os planejamentos e o processo que é vivido, que envolve tudo isso que tu colocaste, né, Manúcia, de lidar com frustrações, de lidar com espera, de ter que perseverar, de ter que repetir muitas vezes as questões de novo, e assim a gente vai despertando e conquistando um passo além nessa caminhada evolutiva. E interessante que aí, depois disso tudo, ela começa a falar do nada em mito, né? Não sei se vocês perceberam. A impressão que dá a primeiro momento, nossa, mas o que tem a ver? Parece que ela dá uma quebrada, né? E fala em mito. Aí a gente se pergunta, mas por que ela está falando em liberdade, está falando dessa evolução, do desejo, da razão, da liberdade, ter que se responsabilizar pela escolha, e de repente ela fala em mito. Então, ela fala em mito, né, dizendo até que toda vez, né, que os conflitos humanos existem desde que existe o ser humano, existiram os conflitos e vão existir, né, eles apareceram na poesia, apareceram em formas de dramas, apareceram na história como pequenos mitos, né, que traziam temas centrais e que normalmente davam uma imagem para esse conflito, davam uma imagem para esses temas centrais, igual o Gelson falou da expulsão do paraíso, né? O quanto que a pessoa vivia num paraíso, quando ele entra e toma consciência, ele é obrigado a escolher, e aí ele sofre, então ele sai desse estágio de infância para adentrar esse movimento da consciência, da razão. Então, o mito, de certa forma, ele é a imagem do símbolo, ele é algo que simboliza algo. E ela coloca nesse capítulo o quanto que o pensamento cartesiano mata os mitos. Então, se hoje nós estamos sentindo tão abandonados, e essa questão do suicídio que ela coloca, que é esse ódio voltado contra si mesmo, quando não consegue deslocar isso para fora, o quanto que esse ser, ele ele perde essa conexão, né, com essa verticalidade, também pelo símbolo. Então, ele vai se desconectando dos símbolos que o une a esses conflitos milenares. Então, quando eu preciso escolher algo, eu estou lembrando o meu ancestral lá das cavernas, que foi necessário escolher, né? Então, a gente vai repetindo essas histórias de forma coletiva. Então, esses temas que o mito traz,
eles vão refletindo isso. E o legal é que nesse capítulo ela fala assim, ok, a gente desconecta do mito, não mais os mitos gregos, mas aí vem a tecnologia e cria o super-homem, cria o He-Man. Eu tinha até esquecido do He-Man, né? Aí eu falei, He-Man, aí que eu fui lembrar do He-Man, né? Então, esses meios trazem, né, de forma reconfigurada todos estes heróis, que é a psique coletiva tentando trazer de novo a linguagem simbólica para que possa fazer novamente uma função transcendente e possa conectar esse mundo imagético, né, que a gente se perde, a vida quando perde o sentido, o significado, nós perdemos o contato com o self, que é o arquétipo do significado, né? Então, então, olhando dessa forma, tem tudo a ver ela falar de mito na conclusão desse capítulo. E ela coloca, né, Adriana, aqui esses registros, né, que se tornam padrões arquetípicos, né, que são assimilados como registros, e são, então, referências, né, são, né, pode ser tanto positivos como negativos. Tem certos mitos que podem nos ofuscar, né, e nos aprisionar em ilusões, e tem os mitos que trazem sabedorias, né, verdades psicológicas que orientam, né, de uma certa maneira, dão um certo fio condutor para a nossa vida. Então, ela fala da importância de quebrar com esses mitos mais da persona, dos valores coletivos, e buscar os mitos essenciais, aqueles que refletem realmente aquilo que é fundamental para a nossa alma. Então, ela faz uma distinção entre esses mitos que são necessários, que fazem parte dessa circularidade, que apontam para questões, para desafios, para temas que são universais e necessários, e outros que são esses mitos que acabam gerando essas dimensões mais inconscientes da nossa realidade, e a gente aí acaba contracenando, dramatizando, né? E padrões sem ter consciência deles, né? Ou seja, né, vivendo como se fossem os deuses ou os malditos dos deuses, né? E não fazendo consciência da nossa dimensão humana. Ela fala que a violência arma os novos rambos, né? Com esse intuito de fazer a violência. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? O quanto que muitas pessoas entram nessa condição aí de justiceiro, né? Um novo Rambo, mas é um padrão coletivo. E aí ele está preso na coletividade, ele não está na jornada dele, do herói pessoa, né? Ele está ainda preso num padrão coletivo que precisa ser descolado, que é isso que você fala, né, Gelson, desse lado negativo do mito, que precisa ter, a pessoa precisa ter a consciência, né, para poder não entrar nessa violência desses novos rambos aí. E para mim ficou a sensação, assim, né, que aqui ela também quer trazer essa diferença entre aquilo que é literal e esse aspecto simbólico da nossa existência, né? Eu acho que é por isso que ela fala ali, né, que esse pensamento cartesiano com o seu senso prático, entre aspas, ela coloca, né? E lentamente decretou a morte dos mitos e crenças. Então, quantas coisas a gente vê de uma forma muito literal, muito superficial, muito rasa, e perde a capacidade de ver o aspecto simbólico, assim, né? Tanto é que ela critica, né, tanto o liberalismo capitalista de direito, né, individualismo industrial, como o coletivismo socialista, né, porque eles põem muito fora, e aí o mito vive, né, como se fossem ideais, valores, né, ou a liberdade, ou o coletivismo, mas isso mascarando, na verdade, os interesses ainda escusos da alma. Então não adianta a gente ter, em nome de grandes temas, né, a verdade, a liberdade, a cooperação, as questões sociais, mas se a gente não realmente olhar para a realidade dessa visão materialista, utilitarista, que vem, né, jogada, né, daí o mito acaba confundindo, ela diz assim, né, esse mito confunde e gera ilusão. Então, na verdade, tudo pode ser usado
para a gente justificar nossos interesses, né? Mesmo as palavras mais bonitas que a gente pode usar, pode conter veneno e um jogo de enganar, de seduzir. Então, é isso que ela está questionando, né? Que, de uma certa maneira, e por isso a necessidade de quebrar com esse homem aparência e fazer esse caminho para dentro em favor de um despertar de consciência, né? Esse é o nosso compromisso. E ela fala disso, né? Que a solidão e a ansiedade que os mitos mascaram rompem essas indiferenças do homem pela profunda identidade, levando então a esse amadurecimento que o grupo social necessita para sobreviver, tanto quanto é importante, favorecendo com o intercâmbio de emoções e ações planificadoras, né? Então, os mitos também têm eles mascaram, né, também uma realidade, uma indiferença, e ainda mantém o homem no coletivo, porque é isso, o mito está para a sociedade como o sonho está para o indivíduo. Então, ele traz uma imagem coletiva, e o ser, para ir para um processo de individuação, ele tem que vir para a solidão mesmo, ele tem que enfrentar essa ansiedade do não saber, do não conhecer, do se sentir mal, do se sentir horrível, né? Que é uma forma do autoenfrentamento. Então, o processo de tomada de consciência e o processo da individuação, ele é um processo de solidão, né? Que a pessoa precisa deixar um pouco o coletivo. Olha o paradoxo, né? Por um lado, o homem é um ser sociável e precisa do grupo, e precisa estar no grupo, mas esse processo de crescimento é solitário, ele evolui sozinho, né? Ele precisa do grupo, mas o conflito dele, ele precisa ir ruminando, né? Para que ele possa ir se conhecendo e estando nesse grupo, e sem abrir mão da sua individuação, né? Bem, a gente está chegando ao final do nosso encontro, justamente, né? E por isso que ela faz esse movimento que, de uma maneira, sintetiza justamente isso, né, Adriana, desse exercício entre a liberdade, o amor, que envolve o relacionamento, e os princípios éticos que implica nesses dois movimentos, né? Muito bem, te agradeço então a todos que estão nos assistindo, a presença da Marlúcia, da Adriana aqui conosco, e semana que vem, então, continuamos o nosso estudo do Homem Integral com o capítulo 3. Um abraço a todos, que Jesus nos abençoe. Até o próximo encontro.